Boa noite. Vocês estão bem? Sim ou sim médio? Bom, espero que vocês estejam bem mesmo. Vamos começar fazendo uma oração para acalmar o coração antes de começar a aula, tá bom? Primeiro, alguém não trouxe a Bíblia? Alguém não trouxe a Bíblia? Não trouxe? Quer vir aqui e ler comigo? Ou você senta aqui na frente? Pode, depois eu te entrego a minha. Bom, peguem aí as Bíblias de vocês, então. A gente vai abrir em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Se alguém precisar de ajuda, levanta a mão aí que a gente ajuda. Tá. Na Ave Maria, a página 1288. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Na Ave Maria é a página 1288. Alguém com dificuldade de encontrar? Alguém precisa de ajuda? Amém? Todo mundo conseguiu? Com misericórdia. Foi? Está com dificuldade? Qual que é a sua Bíblia? Facial. Já era um pouquinho para mim. É Mateus o quê? 5, de 1 a 12. Ó, quem tiver com essa Bíblia aqui, que é da Santuário, tá? Essa Bíblia Santuário, a página é 1179. 1179. Alguém mais com dificuldade? Todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Achou? Beleza. Então, deixa a Bíblia aí aberta na página e vamos levantar para rezar. Vamos rezar primeiro Vinde Espírito Santo, que é a que está aqui na lousa, para quem não souber de cor ainda. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Perdão, eu esqueci. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. O André falou na aula passada que Jesus está sempre estendendo a mão para a gente, esperando que a gente dê a mão de volta para Ele. E em cada encontro do Crisma, com certeza Ele está muito feliz de te ver aqui e está muito feliz com mais essa chance de se aproximar de ti, porque é isso que Ele quer. Ele quer se aproximar cada vez mais de você para que você possa sentir o amor que Ele te dá e para que você possa aprender a amar Ele de volta também. Talvez você já tenha uma amizade com Jesus ou talvez ainda não, mas é sempre uma oportunidade de começar. Cada dia que a gente está aqui, cada dia que a gente acorda de novo, na verdade, é uma oportunidade para a gente começar essa amizade com Deus. E Jesus, Ele não está parado lá 2000 anos atrás, Ele segue aqui com a gente. Então, eu não sei como você imagina Ele, como você faz para falar com Jesus, ou se você ainda não faz, como você vai fazer agora, mas fala com Ele agora. Conta para Ele como foi a sua semana,
se ela foi leve, se ela foi pesada. Ele quer te ouvir, ele quer essa amizade contigo. E em uma amizade a gente compartilha um com o outro o que a gente tem. E Jesus se doa completamente pra gente na cruz. E ele só pede em retorno que a gente ame ele, que a gente compartilhe com ele nesse momento o que está passando na nossa cabeça, no nosso coração. Então conta pra ele como foi sua semana, como foi seu dia, como você está para esse fim de ano, se você está tranquilo que está acabando as aulas finalmente, ou se você está ainda angustiado que tem muita coisa para fazer. Se seu dia foi leve, foi pesado, foi divertido. Se foi divertido, compartilha com ele essa alegria, agradece por ele ter estado com você. Se foi pesado, divide com ele esse peso, ele está aqui para te ajudar, porque ele é o amigo perfeito, ele é o melhor amigo que a gente tem. E como melhor amigo, além de escutar a gente, ele também tem muito a nos dizer. Então agora vai abrindo seus olhos e pega a sua Bíblia, que a gente vai ler essa passagem de São Mateus, que são as bem-aventuranças. Eu escolhi essa passagem porque quando eu estava aí no lugar de vocês, começando a Crisma, foi uma passagem que foi uma das primeiras que eu peguei para ler por vontade própria, assim. Alguém gostaria de ler? Aqui? Não? Então vamos lá. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora que a gente está com o coração mais tranquilo, vamos começar a aula. Que linda essa oração que a Ana fez. Muito obrigada, minha querida. Muito linda a oração. Pessoal, nós tivemos um feriado na última semana, né? Vocês passaram bem de feriado, emendaram, foram viajar, ficaram em São Paulo. Quem foi viajar? Levanta a mão. Quem ficou por aqui? Estudando para as provas finais. Quem já está de férias? Oh, que maravilha, hein? Eu não, viu, gente? Tô de férias, não. Então, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada do que a gente teve na outra semana, naquela aula que o André deu. Vocês lembram qual foi o tema? Oi? Revelação e fé, muito bem. Então, na última aula, o que foi dito? Nós fomos criados por Deus, amém? Deus nos criou por amor. E Ele deixou dentro do nosso coração como se fosse um espaço vazio, que só é preenchido por Deus. Vocês lembram disso? O André trouxe um slide meio bizarro. Tinha uma vaca aqui, vocês lembram da vaca? E a vaca tem esse desejo por Deus? Ela tem esse buraco no coração? Os animais têm esse anseio por Deus? Eles não têm, né? Nós, seres humanos, ao contrário, sim. Nós temos é como se fosse uma lacuna na nossa alma, um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. Santo Agostinho vem nos dizer: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto se não te encontra. Não sei, jovem, se você já sentiu uma inquietude, se você já sentiu um vazio dentro do seu peito. Eu quero dizer que esse vazio, ele só vai ser preenchido por Deus.
A nossa geração, a nossa sociedade tenta colocar no lugar de Deus várias coisas. Bens materiais. Não sei se você conhece alguém que, se não compra um look novo para ir na festa, essa pessoa ela se sente deprimida. Você conhece alguém que só quer trabalhar, porque só pensa em bens materiais, só pensa em dinheiro? Essa pessoa não tira um fim de semana para ficar com os filhos? Não sei se você conhece alguém assim ou não. Não sei se você conhece alguém que para preencher esse buraco que tem no coração, a pessoa quer poder, a pessoa quer ser poderosa, ela quer mandar. O que mais que a gente pode se confundir e querer preencher dentro do nosso coração? Querer colocar no lugar de Deus dentro do nosso coração. O que mais? Ajuda aí. Então, bens materiais. Oi? Drogas. Muito bem. Vícios, né? Vícios em geral. Droga, bebida. Vício em celular. Vício em olhar o TikTok. Vício em Instagram. Por quê? Porque quando a gente pega esses vícios, no começo é bom, entre aspas, né? Uma droga, uma bebida, ou um vício qualquer, né? E com internet. A gente tem um outro vício também que é com a pornografia, né? Então, a pessoa, ela vai entrando no vício, no começo é gostosinho e ela acha que tá tudo bem, ela acha que tá no controle. Esse vício vai liberando dopamina no nosso cérebro, libera um hormônio no nosso cérebro e nos deixa viciados, né? Na verdade, assim, a pessoa tá buscando Deus, mas ela não encontrou. Ela acha que aquele vício em drogas, por exemplo, vai saciar esse buraco que tem no coração dela. É mais ou menos sobre isso que o André falava, da recusa de Deus. Muitas vezes a gente recusa Deus, a gente se afasta dele, vira as costas para ele. E tem vários motivos, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa: mas se Deus existisse, não ia existir o mal. Por que existem guerras? Por que existem tanta maldade, crimes? Por que crianças ficam doentes? Por que pessoas sofrem? Se Deus existisse, Ele não ia permitir o sofrimento, né? Então, muitas vezes a gente pensa isso. Mas não, muito pelo contrário. O mal existe em virtude da nossa liberdade mal usada, do nosso livre-arbítrio mal usado. Que a gente é livre para escolher o bem. Plantando bem, a gente vai colher coisas boas. E muitas vezes a gente usa mal a nossa liberdade e acaba fazendo mal. E o pecado, a gente vai ter aula sobre isso mais pra frente. O pecado traz consequências. Então, muitas vezes, aquela coisa ruim que acontece comigo, ou com alguém que eu amo, é só consequência de uma escolha ruim que eu fiz. Não é Deus, sabe? Somos capazes de Deus. Quando o catecismo fala que nós, seres humanos, somos capazes de Deus, significa que esse buraco, essa lacuna, esse vazio que tem dentro da minha alma e da tua, vai ser preenchido pelo próprio Deus. E que nós somos capazes de enxergar Deus, de conhecer Deus. Nós somos capazes de, através de algumas formas diferentes, ver que Deus existe, entender que Deus existe. Tudo isso é revisão da última aula, gente, tá? Vocês lembram uma das formas da gente entender que Deus existe? Vocês lembram qual era? Uma das formas? Oi? A criação? Isso. Quem já foi viajar para um lugar super bonito? Uma praia, um campo, que você viu coisas lindas lá.
você viu uma paisagem e aí você falou, cara, que coisa linda, que coisa, isso é de Deus. Aí você pensa, quem poderia criar uma paisagem tão bonita? Só Deus. Então quando a gente começa a olhar para a natureza, olhar para a ordem, para a harmonia, pensa no sistema solar. Eu fico pensando, cara, a órbita dos planetas, é tudo perfeito. Eu não sei explicar. Se eu for para explicar para vocês sobre astronomia, eu não vou saber explicar. É super difícil. Mas existe uma ordem, um equilíbrio ali. Existe um equilíbrio nas coisas. Você vê esses vídeos que às vezes a gente vê passa na frente da Fast Shop, por exemplo. Tem aquelas televisões com o fundo do mar, né? Gente, aquilo é lindo, é colorido, tem formas perfeitas. Então, através da contemplação da natureza, a gente vê que Deus existe, porque as coisas são muito perfeitas, né? Uma outra forma da gente chegar a Deus, através da nossa razão. Pensando, olhando para dentro de nós mesmos, da nossa natureza humana, olhando para as pessoas e vendo justamente o quanto a gente precisa de Deus, é mais uma forma da gente enxergar Deus. Tanto que os gregos, na Grécia Antiga, muito antes de Cristo, muito antes, eles, através da razão, do pensamento, concluíram pela existência de Deus. Aristóteles, todos esses sábios gregos da antiguidade sabiam que existia Deus. Claro, eles não chegaram a Jesus Cristo, como nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Mas eles, através do pensamento, falaram, cara, existe alguém que criou tudo e não foi criado por ninguém. Então, nós somos capazes de Deus, só que a nossa mente, a nossa razão só chega até certo ponto, amém? Através da razão não teria como a gente enxergar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só através da razão a gente não conseguiria enxergar que Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Filho de Deus que se encarnou para nos salvar. Todas essas verdades nós chegamos a partir de um passo que Deus deu em nossa direção, que se chama revelação. O André falou sobre revelação. O que é revelar? Vamos pensar no verbo revelar. O que é revelar? Revelar um segredo. Eu tenho um segredo, eu vou revelar um segredo. Estou grávida. Não, brincadeira, eu não estou grávida. Eu tenho um segredo, eu vou revelar. Eu vou contar, né? Tem uma verdade que eu vou falar. Revelar também vem de tirar o véu, né? Aquele véu que está cobrindo uma realidade, uma verdade. Deus vai tirando esse véu e vai se inclinando até nós, para nos contar, para nos trazer a verdade, para nos comunicar. Por que Deus se revela, gente? Aqui a gente falou, nós somos criados por Deus e por amor. E quando Ele se revela é porque Ele quer falar para você e para mim. Eu criei você por amor e eu quero que você me conheça. É por isso que a gente está numa aula de crisma. É por isso que a gente vai às missas. É por isso que a gente reza. Porque a revelação que Deus deixou, a história de amor que Ele quer nos contar, se dá através de vários aspectos. Se dá através da sua palavra e se dá através de outras formas que a gente vai ver hoje. E eu sou chamada, você é chamado a buscar essa revelação. Se a gente buscar aquilo que Deus deixou para nós, contou para nós, revelou esses segredos dele para nós, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Então Deus se revela
E Cristo é o ápice, é o auge da revelação. A revelação de Deus começa lá no passado, lá no Antigo Testamento. Deus cria todas as coisas. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Deus chama, né? Deus fala com Adão e Eva lá no paraíso. Vocês conhecem essa história? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Depois, Deus faz uma aliança com Noé. Quem conhece essa história da Arca de Noé? Teve um dilúvio, choveu muito, não foi? Aí Noé construiu uma arca. Então Deus revela mais um pouquinho para Noé. Depois Deus revela mais um pouquinho para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então Deus vai revelando, vai contando, vai chamando a humanidade através de pessoas do Antigo Testamento, que nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver o ano que vem. E essa revelação, ela é gradual, ela é gradativa, não é de uma hora para outra. Imagina se Deus, logo para o primeiro ser humano chegasse e falar, é isso. Não, não é assim. É ao longo da história da humanidade. É como para um bebezinho, você vai contar uma história para um bebezinho que nem sabe falar, que nem sabe entender? Ou você vai contar a historinha de Chapeuzinho Vermelho, devagarzinho? Ou para um bebezinho, você vai dar uma feijoada ou você vai dar uma papinha? Você vai dar uma papinha. Ele não sabe comer, né? Aliás, primeiro o bebezinho toma o quê? Leite materno. Depois ele toma papinha. Depois, aí ele começa a comer outros alimentos até chegar, né? Como vossas senhorias aqui de 13, 14, 15 anos que batem aquele pratão de feijoada. É verdade ou é mentira? Quem que gosta aí de feijoada? Com Deus é a mesma coisa. Ele não trouxe a feijoada logo de cara. Ele veio com leite, depois com papinha e gradativamente até chegar no auge, no ápice, que é quem? Quem é o auge da revelação? Jesus. Aqui, ó, o André falou. Jesus, ó lá. Tudo que Deus tinha para falar, o auge que Deus tinha para falar, ele fala com Jesus. Jesus vem até a terra, se encarna e traz muitas mensagens para nós, muitos ensinamentos para nós. Depois de Jesus, não vai ter nada de novo, tá? Pode vir um guru, alguém aí na Praça da Sé e falar: eu sou o novo Filho de Deus. Vocês vão acreditar? Pode vir alguém na internet que tem 10 bilhões de seguidores e fala: eu sou Deus. Vocês vão acreditar? Não. Por quê? Porque Jesus é o auge da revelação. E qual que é a resposta? Deus tem um convite pra gente. Deus tem muitos planos pra gente. Deus quer comunicar e falar muitas coisas pra gente. E qual que é a nossa resposta? É a fé, é o eu creio. Então o André conta também no fim daquela aula sobre o eu creio. Gente, Deus começa a se revelar lá no Antigo Testamento, lá atrás. E como é que aqueles ensinamentos antes de Cristo ou até depois de Cristo chegam até os dias de hoje? Alguém sabe? Jesus fez uma live no Sermão da Montanha. Jesus fez uma live e aí transmitiu e chegou até a gente aqui? Não? Como é que chegou? Como é que foi a transmissão? Porque o termo é esse, transmissão. Qual que é o seu nome? Gente, a Beatriz vai falar no microfone. Por favor.
através das escrituras que os apóstolos fizeram naquela época. Muito bem, palmas para a Bia, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, todos os ensinamentos de Jesus, vocês sabem que Jesus não escreveu nada, né? A Ana acabou de ler uma passagem. Foi Jesus que escreveu? Não. Foi um apóstolo que escreveu. Jesus pregou. Jesus falava. Então, os ensinamentos de Jesus eram orais, tá bom? Qual que é o nome do livro que Jesus escreveu? Que eu acabei de falar. Qual que é o nome que Jesus escreveu? Vocês sabem? Não teve, gente. Jesus não escreveu nada. Jesus só falou, amém? Ele só pregava e outras pessoas escreveram. E os amigos dele, aqueles apóstolos, aqueles favoritos, os 12 que estavam sempre com ele, alguns escreveram. E outros também que não eram um dos 12 também escreveram. Mas a gente vai chegar lá depois. Nem todo mundo escreveu, tá? E não vale só o que está escrito. Tem também o que é falado, como a Bia disse. Vocês sabem quem é esse? É Jesus, né? Ele está entregando o quê? Uma chave. Se Jesus entrega uma chave, quem que é esse moço aqui? Pedro. Pedro foi o primeiro papa. Quem é nosso papa hoje? Papa Leão XIV. Leão XIV é sucessor, ele é papa e ele é sucessor de Pedro. Pedro foi o primeiro papa. Depois que Pedro morre, assume um outro papa. E assim sucessivamente até hoje. Amém? E os apóstolos? Quantos eram? 12. Os outros apóstolos, além de São Pedro, também morreram. Não morreram? O tempo passou, eles morreram. Ficou alguém no lugar deles? Sim ou não? Tchan, tchan, tchan. Não, sim. Ficaram as figuras dos bispos. Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos. E durante esses 2000 anos de Igreja Católica, cada apóstolo, né, foi sendo sucedido por um bispo. Nós temos o nosso bispo aqui. Alguém sabe o nome do nosso bispo, gente? Dom José Negri, muito bem. Se você for voltando na linhagem dele, chega em um dos apóstolos, tá bom? E São Pedro é bispo de qual local? Vou reformular. Dom José é bispo de Santo Amaro, que é a nossa diocese. Cada bispo é bispo de uma região, tá? Ele manda naquela região. E o Papa, ele é um bispo de Roma, da cidade de Roma, tá? Então, a gente tem toda essa divisão dentro da nossa igreja. Então, Deus quer revelar, transmitir a fé, os ensinamentos, o conhecimento. Quando Jesus estava aqui na terra, antes de morrer, ele disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E ensine tudo que vocês aprenderam, tudo que eu ensinei para vocês, ensinem para os outros povos. Os apóstolos, eles não vão ficar todos ali juntinhos, tá? Na Terra Santa, em Jerusalém. Por exemplo, Santo André vai para a região da Rússia. São Paulo viaja por toda a região da Grécia, do mundo antigo ali. Pedro vai para Roma. Eles se espalham. Cada um vai para um lugar para espalhar a boa nova, o evangelho. E aí eles começam, gente.
a transmissão da fé. Tinha Bíblia? Na época? Tinha o Antigo Testamento, a lei dos judeus, né? Então, os livros que os judeus usavam, tinha. Mas a gente não tinha livro assim, fácil desse jeito. Não tinha nem imprensa. Existiam os pergaminhos, né? Até quando a gente vê no The Chosen lá, eles na sinagoga, eles não tiram um negócio, eles desenrolam para ler. Era aquilo que tinha escrito, né? Essa Bíblia com zíper, com capa dura, não tinha, gente. Não tinha nem imprensa. Então os ensinamentos, eles eram passados oralmente. Assim como Jesus passava, pregava, os apóstolos ouviam, guardavam aquela palavra no coração e transmitiam oralmente. Então, quando a gente vai pensar como é que foi transmitida a fé ao longo dos anos, em primeiro lugar, ela é transmitida oralmente e depois ela é transmitida por escrito. Os apóstolos, como bem disse a Bia, o que eles fazem? Qual que é a função deles? Eles conservam a integridade da revelação. Imagina você conviver com Jesus e você ouvir as palavras saindo da boca dele. Cara, aquilo era muito marcante. Aquilo marcou a vida desses apóstolos de uma forma muito profunda. Então eles conservavam tudo que Jesus ensinou de forma íntegra, de forma integral, de forma inteira. E eles também transmitiram. Cada cidade que eles passavam, eles pregavam. Alguém já leu Atos dos Apóstolos? Já leu, Vini? Atos dos Apóstolos? É incrível, porque mostra bem essa época. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e voltado para o céu. E os apóstolos estavam se espalhando pelo mundo, pregando. Eles foram torturados, lá conta, eles apanhavam, eles viajavam, eles passavam várias aventuras para poder pregar. E os apóstolos transmitiram o que eles recebiam de Jesus e transmitiam o que eles recebiam do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo também falava no coração desses homens. Tem uma passagem dos Atos dos Apóstolos, não sei se vocês já leram. São Pedro prega e num único dia ele converte mais de 3.000 pessoas. Isso para aquela época. Imagina, você não tinha internet, televisão. Era no gogó, na pregação, na praça pública. Converter 3.000 pessoas pediram o batismo. 3.000 pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Imagina que coisa extraordinária, gente. O Espírito Santo estava com eles. Tudo que Jesus fez, vocês acham que tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia? Ou ele fez outras coisas que não estão na Bíblia? São João, no fim do seu evangelho, São João capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, a nossa fé, tudo que Jesus ensinou, tem muita coisa escrita, mas muita coisa não foi escrita. Foi passada oralmente. Alguém já viu um objeto parecido com esse? Já? O que é esse? Banco, um banquinho? A gente fala que a fé na Igreja Católica, ela tem 3 pilares. Como um banco tem 3 perninhas, né? Esse banco tem 3 perninhas. O que acontece se eu arrancar essa perninha aqui? O banco cai. O que acontece se eu arrancar a outra? O banco cai. Então,
Imagina que a nossa fé, tudo aquilo que a gente recebe ao longo dos anos da nossa fé, dos ensinamentos da fé católica, se fosse como esse banquinho, nós precisamos de 3 pilares. Um deles é fácil. É a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, que a gente já estava falando. Gente, o que está escrito? Está na Bíblia. Olha, Jesus ensinou isso aqui, está lá na Bíblia, no Evangelho. O Sermão da Montanha que a Ana leu, bem-aventurados. Tudo isso foram palavras de Jesus, está na Bíblia. Mas teve uma outra forma também que a fé vai passando até chegar nos dias de hoje, que se chama tradição. Tradição, que é essa fé oral passada de geração em geração. Pensa na sua família. Tem alguma tradição? Tem alguma tradição de Natal na sua família? Que todo ano vocês fazem? Qual é? Amigo secreto. Vocês fazem amigo secreto na família de vocês? É uma tradição, não é? É um costume, é algo que foi passando de geração em geração. Alguma outra família tem outra tradição? Qual? Que delícia! Se reúne para comer, para se abraçar, para dar risada. Tradição de Natal. Espero que todas as famílias tenham, né? Pelo menos alguma tradição tem que ter de Natal. Aqui, o termo tradição aqui tem a ver com isso, né? Que vai passando de geração em geração. E a outra perninha do nosso tripé, gente, é o magistério. Repete com a titia. Magistério. Alguém já ouviu essa palavra? Quando eu falo magistério, você lembra, te remete ao quê? Magia? Não. Magistério. Te remete a professor? É que hoje em dia não tem mais o curso. Quando eu era nova, algumas meninas não faziam faculdade, faziam magistério, que elas queriam ser professoras, elas faziam um curso de magistério e não precisavam fazer faculdade. Então, o magistério da igreja tem a ver com isso, com o ensinamento, tá? Então vamos lá. Olha aqui, tradição, Sagradas Escrituras e magistério. Sendo que, somando a tradição e as Sagradas Escrituras, a gente tem o depósito da fé. Ai, Débora, está muito teórico. Então vamos lá. Pensa que o depósito da fé é como se fosse um baú. Não sei, pensa na casa da tua avó lá, que tem um baú. Com umas coisas lindas, antigas. Ou um baú de brinquedo. Eu sei que vocês não são mais crianças, mas às vezes quando a gente era criança, a gente tem uma caixa de brinquedo, uma caixa que coloca lá os brinquedos, as bonecas, os carrinhos, os legos, ou um baú com os brinquedos. E para a criança, aquele baú é o que tem de mais valioso, né? O tesouro da criança está lá naquele baú. O tesouro da Igreja Católica está aqui, gente. Está nesse baú, está nesse depósito. Pensa que todos os ensinamentos que Jesus deixou estão dentro desse baú. E nesse baú, que tem tantas coisas valiosas e importantes, lá dentro, se eu abrir esse baú, presta a sua Bíblia. Se eu abrir esse baú, eu vou tirar uma coisa muito valiosa daqui. Eu vou tirar um ensinamento muito importante daqui. Já aconteceu com vocês de ter um brinquedo que você não brincava há muito tempo? Não sei se vocês lembram. E aí de repente você abre o seu baú ou abre o seu armário e você fala: cara, eu tinha esquecido desse brinquedo, ele é demais. E aí você ficava a tarde inteira brincando com ele.
Não era um brinquedo novo, mas é como se fosse. O baú da fé é assim. Dentro desse baú eu tenho coisas valiosas que são antigas, que foram passadas de 2000 anos para cá, gente. São ensinamentos muito antigos, mas que muitas vezes a gente não lembra dele, ou não dá valor para ele. E aí a gente abre a Bíblia, ou abre um ensinamento, e Deus fala com você naquele dia. E aí aquele ensinamento que é tão antigo vira novo. E você fica encantada com aquele ensinamento o dia inteiro. Como aquela criança que ficou o dia inteiro brincando com aquela boneca, com aquele carrinho, achando que era antigo, que estava quebrado, mas não. Esse ensinamento é novo, ele não é antigo, e ele está falando comigo. Às vezes eu acho que Deus é alguém que está morto, que a Bíblia é uma palavra morta, que a Bíblia é um livro velho. Mas eu abro e começo a ler, e eu vejo Deus falando comigo hoje. Não sei se você já passou por essa experiência. Se você não passou, meu irmão, minha irmã, começa a ler a Bíblia. Porque tem dia que você está triste e você abre a palavra de Deus, abre a Bíblia, e Ele está falando com você. Ele põe as palavras certas. Se você não teve essa experiência, pode buscar. Quantas vezes eu estava angustiada e a resposta da minha angústia estava ali. Quantas vezes eu pedi para Deus uma luz. Já aconteceu com você, João? De você estar triste ou de você estar feliz e abrir a Bíblia e Deus falar com você, cara. É sensacional, não é? É como essa criança que abriu o baú e achou que não tinha nenhum brinquedo, nada para se animar. E aí você abre esse baú. Pode ser um avião de papel, cara. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Mas essa criança está encantada com esse brinquedo e vai brincar. E aquele brinquedo, aquela palavra, vai preencher o coração dessa criança. O que é tradição? Que a gente já falou. É como se fosse o amigo secreto do Natal. A tradição na minha casa, gente, a gente fazia bolacha de Natal. Alguém faz? Alguém já fez bolacha? É muito legal, não é? A minha avó, ela tá no céu hoje. Ela fazia as bolachas, a gente comprava os ingredientes, fazia. Eu e meu irmão, a gente estragava tudo. Ela ficava brava com a gente. Mas depois daquela bolacha pronta, que delícia! Parecia que era mais gostosa do que a Calypso. Já comeram Calypso? É cara pra burro, não é sempre que dá pra comprar, mas é uma delícia. Mas a bolacha que eu fazia com a minha avó era mais gostosa. Por quê? Porque era tradição, né? E hoje, os meus pais fazem essa bolacha com meus filhos. Eles já estão grandes, mas eles querem fazer a bolacha de Natal. E quando eles casarem e tiverem os filhos, eles vão fazer com os filhos deles. Então, a tradição é isso. Significa passar adiante. Passar adiante um costume, passar adiante um ensinamento. Teve alguma coisa que você aprendeu com o seu pai ou com a sua mãe, que você só aprendeu com ele ou com a sua avó? Aquelas frases: cuidado, você está na festa, não vai beber do copo que está ali. Fica de olho no seu copo, senão podem colocar uma droga lá, você pode passar mal. Enfim, são ensinamentos que são passados adiante. Agora, quando a gente fala da fé católica, a tradição da nossa fé foi passada pelos apóstolos. Porque os apóstolos, gente, eles que conviveram com Jesus. Cara, eles ouviram lá da fonte. Que maravilha! E o que é a sucessão apostólica? Eu já falei também. Sucessão, um sucede o outro, um vem após o outro. Então, depois de Pedro, que era o primeiro papa, ele morreu, veio o próximo.
E veio o próximo, e o próximo, 2000 anos até chegar no Papa São João Paulo II, por exemplo, que é o Papa da minha juventude. Lá, 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 lá. Tô brincando, gente. Nossos papas são incríveis também. É que a gente teve a graça, né? A gente que é 40 a mais, teve essa bênção de o Papa da nossa juventude ser o João Paulo II. Depois dele, quem que veio? Bento XVI. E depois dele, Francisco. E depois de Francisco, o nosso leãozinho, que todo mundo ama, Papa Leão XIV, tá? Isso é a sucessão apostólica. Tradição oral e escrita, também já falamos. Nós não somos a igreja das Sagradas Escrituras, mas sim da tradição apostólica. É meio bomba ouvir isso, né? Porque, principalmente por uma herança dos protestantes, dos evangélicos. O evangélico, tá, gente? Eu tenho o maior respeito por eles. Tem pessoas na minha família que são evangélicas. Eu não estou falando para criticar e nem para meter o pau em ninguém. Eu estou falando para vocês entenderem a diferença entre a igreja evangélica e a igreja católica. Para o evangélico, o que não está na Bíblia não é Deus que fez, não é Deus que falou. Tudo tem que estar na Bíblia para o evangélico. Você já ouviu essa frase? Aonde está isso aí na Bíblia? Ah, mas eu rezo o terço. Por exemplo, o católico gosta de rezar o terço. Aí o evangélico fala, mas aonde está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não é para fazer, está errado. Mas para nós católicos, não é assim que funciona. Por quê? Porque para nós católicos, volta lá no tripé. A gente acredita sim no que está na Bíblia, mas a gente também acredita no que é passado de geração em geração. E a gente vai ter uma aula sobre oração mais para o fim do curso. O terço, né? Todos os mistérios do terço estão na Bíblia. São passagens da vida de Jesus, passagens importantes. E a própria Ave Maria está na Bíblia. O Pai Nosso está na Bíblia. Então, tem a parte que está na Bíblia e tem a parte também que é passada. Falando em Bíblia, todo mundo tem Bíblia, gente? O Ivan costuma falar uma coisa que é muito legal. É o seguinte: abram a Bíblia aí de vocês em qualquer página que vocês quiserem. Qualquer parte, no começo, no meio, no fim. Nós vamos ver o tamanho de um capítulo. O que é o capítulo? O capítulo é um número grande que fica à esquerda das letras, tá? Qual que é o seu nome? Ana Carolina. Você abriu o capítulo 15 do livro de Jó. Qual é o tamanho do capítulo 15? Ele tem isso, até o 16 é uma página, né? Mais ou menos. Agora abre, o de vocês também é mais ou menos uma página? Agora abre numa outra parte da Bíblia. Vocês vão ver que o capítulo, não importa de qual livro da Bíblia, tem mais ou menos uma página. Então não é muito. É que nós, eu também me incluo, perdemos o costume de ler. Estou falando verdade ou mentira? Nós perdemos o costume de ler. Se o que tiver escritinho não tiver no celular, a gente não lê. Então, gente, vamos tentar fazer um combinado aqui. Vamos tentar ler a Bíblia um pouquinho por dia, um capítulo por dia antes de dormir, na hora de rezar, antes de dormir. Não é muito. Se você achar que um capítulo é muito, leia metade, mas leia. E a minha sugestão não é começar lá no capítulo 1 do primeiro livro. Abre no Evangelho de São Mateus, que é o primeiro evangelho, que foi esse aqui da passagem de hoje. Por quê?
O Evangelho conta a vida de Jesus. Os 4 evangelhos contam a vida de Jesus. Eu só vou amar aquilo que eu conheço, amém? Eu amo a minha avó que fazia a bolacha de Natal, cara. Essa semana eu tô com saudade dela. Muita, tô rezando pela alma dela. Tô com muita saudade da minha avó. Eu amo ela porque eu conhecia muito bem ela. A gente morava com ela, ela cozinhava pra gente, ela era brava, ela dava bronca, mas eu conhecia ela. E por eu conhecer ela, eu a amava. Você ama minha avó? Não, por quê? Porque você não conhece, você não conheceu. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se eu quero amar a Deus, se eu estou aqui nesse curso, eu estou disposto a amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. Então eu preciso ler sobre ele. Você é fã de alguém do esporte? De quem? Cristiano Ronaldo. Você conhece o Cristiano Ronaldo? Se lançasse um livro sobre a vida dele, a história dele, tudo que ele aprendeu, você leria um livro sobre a vida dele? Leria, boa. A gente nem combinou, gente. Palmas que ele respondeu que eu precisava. Qual que é o seu nome? Pedro? Que nome lindo, Pedro. Para conhecer sobre a vida do Cristiano Ronaldo, para você até gostar mais dele, admirar mais ele no esporte, você teria que ler sobre a vida dele. Sobre Deus é a mesma coisa. Então, para a gente conhecer a vida de Jesus, que é muito mais do que minha avó, muito mais do que o Cristiano Ronaldo, ou que o Ayrton Senna, que eu sou super fã dele, ele é simplesmente a pessoa mais importante de toda a história da humanidade. É Jesus Cristo. Eu preciso ler sobre a história da vida dele, sobre a vida dele, para amá-lo mais. Então vamos tentar ler um pouquinho por dia, amém? Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho. Quem escreveu a Bíblia, gente? Os apóstolos escreveram parte do Novo Testamento. E o Antigo Testamento, antes dos apóstolos nascerem? Várias pessoas, tá? Várias pessoas escreveram os livros antigos e os novos da Bíblia, mas a gente chama de varões apostólicos. Então, ou apóstolos ou varões apostólicos, que são pessoas inspiradas por Deus, ungidas por Deus. A gente diz que o autor da Bíblia é o próprio Deus, mas ele precisou, ou ele quis precisar de pessoas de carne e osso, como eu, como você, para escrever. A Bíblia, gente, não caiu do céu, feita assim, prontinha, com um anjinho tocando harpa e um paraquedinho nas costas da Bíblia e ela descendo. Ai, que linda! Não! Ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Então a gente fala, Deus inspirou os livros sagrados, conservou esses escritos por séculos. Imagina, só o Novo Testamento já tem 2000 anos. O Antigo Testamento tem o quê? Somando deve dar 5.000, né? Deve dar 2.000 antes de Cristo, deve dar uns 4.000. 2.000 antes de Cristo e mais os 2.000 agora. Imagina se isso se perdesse ao longo dos séculos, né? E Deus inspirou a igreja a reconhecer que o que, por exemplo, o apóstolo São João escreveu é Bíblia, é palavra de Deus, e que outras pessoas escreveram não é Bíblia, não é palavra de Deus, porque naquela época a gente teve outros escritos também. E quem
se reuniu, estudou e bateu o martelo e falou: isso é palavra de Deus, foi inspirado por Deus, quem fez isso foi a igreja. Deus é o autor principal da Sagrada Escritura. E os agiógrafos, que são essas pessoas inspiradas por ele que escreveram, são os autores secundários. Então, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é a lei que os judeus seguem, Gênesis, Êxodo, Números, é atribuído a autoria a Moisés, né? O Novo Testamento é mais fácil, então São Paulo escreveu várias cartas, São João escreveu o Evangelho, cartas e o Apocalipse. São Lucas não foi um dos apóstolos, mas ele era um estudioso que era amigo de Paulo. Então tudo que Paulo passou para ele, São Lucas escreve. E São Lucas escreve um dos evangelhos e o Atos dos Apóstolos. Inclusive tem um filme que chama São Paulo Apóstolo, não sei se vocês já viram. Paulo Apóstolo de Cristo. É lindo esse filme, conta a história de São Paulo e mostra muito São Lucas. A Bíblia é cristocêntrica. O que eu quero dizer com isso? O que o catecismo quer dizer com isso? Cristo está no centro da Bíblia. Mas Débora, você não acabou de dizer que são os evangelhos que contam a história da vida de Cristo? Quantos evangelhos a gente tem, meninas? Que eu acabei de falar, vocês sabem? Vocês mesmo. Quantos evangelhos a gente tem? 4. Isso, 4. Nós temos 4 evangelhos e eles contam a história de Cristo. Mas e os livros que são antes de Cristo? Falam de Cristo? Não de forma explícita, mas Cristo está escondido em toda a Bíblia. O Antigo Testamento é que os judeus ainda esperam o Messias. Os judeus não reconhecem que Cristo é o Filho de Deus. E os judeus não reconhecem que Cristo veio para nos salvar. Eles estão esperando o Messias até hoje. Mas mesmo no Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido. Naquele livro do Êxodo, por exemplo, que é o 2º livro da Bíblia, em que Moisés liberta o povo judeu da escravidão, Moisés faz a figura de Cristo, que nos liberta da escravidão, do pecado. A gente vai ter uma outra aula sobre isso, mas vocês têm que entender que mesmo no Antigo Testamento, mesmo em histórias mais antigas, Cristo está ali. Por quê? Porque toda a humanidade já estava esperando por Ele. E em vários momentos existem as pré-figurações, que a gente vai ver também. O Novo Testamento está escondido no Antigo, enquanto o Antigo está desvendado no Novo. O Novo Testamento, que é a partir dos Evangelhos, tá? Então, Antigo Testamento é antes de Cristo, tá? Amém? Novo Testamento, depois de Cristo. O que significa a palavra testamento? Oi? É algo deixado, isso mesmo. A pessoa escreve um testamento antes de falecer, né? Eu quero deixar os meus bens para fulano, para ciclano. Aqui na Bíblia, a palavra testamento tem o sentido de aliança, pacto. Então no Antigo Testamento, Deus faz alianças com o povo, alianças antigas com o povo. Nós vamos ter uma aula também. Nossa, Débora, nós vamos ter uma aula sobre tudo. Quero ver, dar tempo. Hoje é uma pincelada geral. Mas, gente, as alianças do Antigo Testamento, Deus teve que fazer várias com o povo, que eram alianças imperfeitas. O povo fazia uma aliança, legal, Deus, estou contigo,
Te amo de tua graça, né? Que maravilha, Deus, eu te amo. O povo ia lá e pecava. Se eu faço uma aliança com você, eu faço um trato com você, se eu furar esse trato, pô, eu estou em débito com você, né? Então no Antigo Testamento isso acontecia toda hora. O povo, Deus fazia uma aliança com o povo e o povo pisava na jaca, pecava. Então Deus tinha que fazer outras alianças, até que ele não precisou mais, porque no Novo Testamento, o que aconteceu? Deus mandou Jesus, e Jesus fez a nova e eterna aliança. Por isso que está no Novo Testamento. Os livros sagrados ensinam a verdade. Não significa que vai estar escrito de forma científica ou histórica. Não sei se vocês já ouviram algum professor de história ou algum documentário na televisão, na internet, falando que a Bíblia mente para nós. A Bíblia mentiu porque o mundo foi criado e demorou bilhões de anos para acontecer tudo que aconteceu. E na Bíblia está falando que Deus criou o céu e a terra, e no outro dia separou a luz da escuridão, e no outro dia criou as plantas. Só porque quando Deus fala na Bíblia que a criação foi em 7 dias, só porque está escrito isso quer dizer que é mentira? Vocês acham que a Bíblia, ela tem a intenção de ser científica? Não. A Bíblia, a intenção da palavra de Deus é nos transmitir uma verdade de fé. Amém? Vai transmitir para nós algo importante para a nossa salvação. O que é importante para a minha salvação? Saber que Deus criou todas as coisas. Saber que Ele é o Criador, que Ele é maior que tudo, que Ele criou. Mas a Bíblia não precisa falar que foi um átomo que explodiu, e que daí o carbono, e que aí o Big Bang. Concordam? O fato histórico, o fato científico é totalmente compatível com a verdade que está na Bíblia. Elas não são brigadas, elas não são contraditórias, elas não são inimigas. Então, quando eu falo, a Bíblia vem para nos ensinar a verdade, e não significa que vai estar escrito de forma científica ou histórica. O Gênesis, ele tem uma linguagem poética até. Quando lá no Gênesis está escrito que Deus pega o barro e molda e sopra a vida e cria Adão, que é o primeiro homem, não necessariamente, não foi assim literalmente, entendem? Mas é poético falar que a gente veio do barro, porque nós seres humanos, somos como barro mesmo, a gente é fraco. Então quando a Sagrada Escritura diz isso, então nem sempre na Bíblia a gente tem que interpretar de forma literal. Muitas vezes é uma poesia que está lá. Muitas vezes é uma linguagem figurada que está lá. Mas nem por isso é uma mentira, entendem? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, se vocês estão conseguindo entender. Não é porque a linguagem é figurada que é mentira. Existe pôr do sol? Existe? O sol se põe ou a terra gira e eu tenho a impressão que o sol se põe? A terra gira, o sol não se põe nunca, ele está lá, né? Mas não é bonito, não é poético eu falar o pôr do sol? Que lindo, vamos ver o pôr do sol hoje na praia? Que lindo, os apaixonados, quem namora quer ver o pôr do sol. Mas quer dizer que foi mentira, que aquele pôr do sol foi mentira? Não, gente, só quer dizer que eu usei uma linguagem poética para falar que o sol se pôs.
Então é isso, a Sagrada Escritura pode ter o sentido literal, mas ela tem um sentido espiritual também. Por exemplo, tem uma parte no Evangelho que fala o seguinte: Jesus subiu na barca de Pedro, na beira do mar da Galileia, e começou a ensinar. Qual que é o sentido literal? O sentido literal é esse. Jesus subiu na barca de Pedro, na beira do mar da Galileia, e começou a ensinar. Mas qual é o sentido espiritual dessa passagem? A barca é a igreja. O primeiro papa foi Pedro. Então, Jesus, na barca de Pedro, Jesus começou a ensinar. Ou seja, Jesus ensina através da igreja católica, que é a barca de Pedro. Entendem a riqueza dessa passagem? Então eu estou lendo o Evangelho, eu posso ler de uma forma literal, ou eu também posso aprofundar um pouco mais e ver a riqueza que tem a palavra de Deus, que é muito maior do que só você saber que Jesus ensinou a partir da barca. Se a barca é a igreja, Jesus ensina através da igreja. É por isso que não adianta eu falar, não, eu vou aprender sobre Deus na minha casa, com a minha Bíblia isolada, e não vou mais na missa, não vou mais na igreja. É perigoso. Por quê? Porque Jesus ensina a partir da barca de Pedro. Entendem? Tem uma outra passagem, Bodas de Caná. Quem conhece essa passagem? É super bonita. Estava tendo um casamento, e o casamento judeu naquela época durava vários dias. Imagina, era tipo uma rave assim, durava 5 dias, 7 dias. E tinha que ter vinho, gente. Tinha que ter vinho. Nesse casamento faltou o vinho. Que mico. Imagina, que vergonha pro casal acabar o vinho no meio da festa. Cara, teve um dia que eu já dei uma festa e acabou o refrigerante. Eu fiquei desesperada. Eu falei, e agora? Eu vou servir água, eu vou... Aí você tem que pedir no aplicativo lá para chegar, ou alguém tem que sair correndo para comprar. Só que eu já passei a maior vergonha, só que era tipo na minha casa, assim, comendo pizza, sabe? Nada demais. Imagina naquela época. Esse é o sentido literal. Qual que é o sentido espiritual? Acabou o vinho, quer dizer, acabou a alegria. Acabou a alegria naquele casamento. Mas Nossa Senhora estava lá e estava atenta. E ela pede para o seu filho Jesus fazer um milagre. Então, qual que é o sentido espiritual dessa passagem? Essa passagem está lá no meu convite de casamento. Por quê? Porque eu não quero que acabe o vinho nunca dentro do meu casamento. Que é a alegria, que é esse amor. Então, toda a passagem bíblica que a gente for ler, ela vai ter esse sentido espiritual. A palavra de Deus, ela é alimento para nossa alma. Muitas vezes a gente sente esse vazio que a gente estava falando no começo do dia, no começo da aula, porque a gente está fraco. A gente come aquela feijoada, o nosso corpo se alimenta, mas a nossa alma não. E esse mundo de hoje, eu não estou falando isso porque vocês são jovens, porque esse mundo de hoje pega os adultos também, gente. A gente só fica no celular. Estou falando verdade ou mentira? A gente só se alimenta de música ruim, batidão, pancadão. A gente só tem conversa ruim com os nossos amigos.
só fala besteira, só fala coisa baixa, a gente não lê uma história, um clássico, a gente só vê filme ruim, lixo. Não é só os jovens, os adultos também. E os idosos também. Os idosos estão... Tem pesquisas aí falando que os idosos antigamente iriam. As velhinhas faziam crochê, faziam bolacha de Natal. E ficam só no celular. Vem rolando feed. Rola. Fazendo dancinha no TikTok. Não as velhas, tá? As novas. Também, se a véia quiser, deixa a véia, né? A gente precisa alimentar nossa alma, irmãos. Não vamos vencer esse mundo. Nós não vamos vencer esse monte de porcaria que está esse mundo, vivendo do jeito que a gente está vivendo. Nós não vamos conseguir. Porque a gente não é super mulher, não é super homem. A gente precisa alimentar nossa alma. Lendo a palavra de Deus, meditando, conversando com os nossos amigos sobre a palavra de Deus. Aqui a gente tem o pessoal que fez o Crisma ano passado. Eu sei que vocês vêm para a missa, vocês conversam sobre as passagens da Bíblia, sobre a homilia. Fala, cara, viu aquela homilia, que animal, que linda. Mudou minha vida, aquele retiro, aquele EJC mudou minha vida. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus. Você deixou a palavra de Deus cair no teu coração. Você se alimentou. E eu digo isso por mim, eu preciso voltar a ler. Eu preciso voltar a ler também a Bíblia. Eu preciso aumentar a minha leitura espiritual. Qual é a diferença entre palavra de Deus com P maiúsculo e com P minúsculo? Vocês sabem? Com P maiúsculo, palavra com P maiúsculo é o próprio Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Nós vamos ter uma aula no que vem sobre isso, vocês vão entender. Mas a palavra com letra maiúscula é o próprio Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já ouviram essa frase? O verbo, a palavra. E palavra de Deus com P minúsculo é a palavra escrita, a palavra falada, os ensinamentos de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, vamos ler junto aqui, ó. Proporciona crescimento pessoal e progresso espiritual. Pessoal, nós estamos em desenvolvimento a vida inteira. Não é só as crianças que estão crescendo e se desenvolvendo. Não são só os jovens. Os adultos também. Nós estamos em contínuo crescimento. Se eu chegar numa fase da vida e falar, agora deu. Agora eu sou a maioral, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender mais nada. Eu vou estacionar. Eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. A gente precisa sempre buscar um progresso pessoal e espiritual. E a palavra de Deus está aqui para isso. Através da palavra, a gente conhece a vida de quem é modelo para nós. Quem é modelo para nós? A quem nós devemos imitar? Jesus. Acabamos de falar do Cristiano Ronaldo. Se tiver um livro sobre ele, eu vou ler para imitá-lo, para ver qual é a dica do futebol dele. Se eu quero imitar Jesus, eu preciso ler a vida dele. E é um livro vivo. A palavra é viva e eficaz. Naquela hora que eu falei, poxa, se eu tô triste, naquele dia eu fui na missa e o evangelho, parece que o padre leu o evangelho falando comigo.
porque eu estava vivendo uma angústia, eu estava vivendo um momento difícil e o evangelho foi para mim. Ou vocês já sentiram um tapa na cara no evangelho ali? Jesus falando, faz isso não que tá errado. Falo, como é que ele sabe? É isso, porque a palavra é viva e eficaz. E nós devemos ler como? De qualquer jeito? Não. Em espírito de oração, com reverência, com respeito. Aqui a gente tem um esqueminha de como é a Bíblia, de como se dividem os livros da Bíblia. Antigo Testamento, tudo isso de livro. Novo Testamento. Nós temos 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo. Ao todo, 73 livros. É uma biblioteca inteira na sua mão. Olha para sua Bíblia aí, Você sabia que tem 73 livros aí? É uma biblioteca inteira, né? Olha que legal isso aqui. São vários arcos. O que significa? Pensa que essa linha do tempo são os livros da Bíblia. Desde Gênesis, vai passando. Aqui é mais ou menos o Evangelho, as cartas de São Paulo e o Apocalipse. O que são esses arcos? São referências. Uma passagem de Gênesis é mencionada no Evangelho. Uma passagem de Êxodo pode ser mencionada no Apocalipse, por exemplo. É uma rede. Os livros da Bíblia não são isolados um do outro. A palavra é uma rede. Por quê? No Antigo Testamento eu vou ter profecias. No livro de Isaías, fala que vai vir o Messias, que o povo esperava para vir salvá-los. E aí no Evangelho chega Jesus. Então, eu acho muito incrível isso. Porque eu acho que nenhum computador conseguiria fazer tantas referências. 60 mil referências. Nenhum computador conseguiria, nenhuma IA conseguiria fazer isso de forma tão perfeita como o Espírito Santo fez na Palavra de Deus. Editoras católicas de Bíblia. Pode ser que você tenha uma Bíblia aí que não seja dessas editoras. E aí, provavelmente, ela vai ser uma Bíblia evangélica. A Bíblia evangélica tem 7 livros a menos que a Bíblia católica. Eles não aceitam 7 livros do Antigo Testamento. Então, depois dá uma conferida se são essas. Se de repente você tem uma Bíblia evangélica, se quiser me chamar no privado, a gente conversa, vê se tem todos os livros certinho da Bíblia católica, tá? E por fim, a aula está terminando. O que é o magistério? Que nem a gente estava falando. Que antigamente as moças faziam magistério para serem professoras. Então aqui já é uma dica. O magistério, ele é composto pelos bispos em comunhão com o Papa. Então é o grupo dos bispos junto com o Papa que eles vão fazer o quê? Eles vão ler a Bíblia e eles vão ver tudo que veio da tradição para interpretar. Então eles vão interpretar, olha um pernilongo. Eles vão interpretar a tradição, aquele baú, aquele depósito da fé, aquele baú de coisas tão preciosas que eu vou tirando essas coisas de dentro. É o magistério que vai interpretar, que vai falar: essa passagem bíblica, ela é importante por causa disso, disso, disso. Então os bispos e o Papa é que vão interpretar, que vão ensinar, como nossos professores, eles vão ensinar sobre a fé. O magistério, vocês acham que o magistério pode inventar alguma coisa diferente do que está na Bíblia e na tradição?
que vocês acham? Sim ou não? Não. O magistério, ele vai abrir esse baú e vai falar, olha que lindo, um troféu, olha que lindo, uma medalha, olha que lindo, aqui tem uma coisa de valor, que é a palavra de Deus. E aí ele não vai trazer nada novo e diferente para dentro desse baú. O magistério investiga, guarda e expõe, ensina a fé. Os fiéis devem receber com docilidade os ensinamentos e diretrizes dados por seus bispos. Isso quer dizer o quê? Os nossos bispos, o Espírito Santo age neles de forma espiritual, na forma espiritual e também na forma humana, para que eles possam nos ensinar. Alguém já viu esse desenho? Quem não viu? Nunca viu? Rei Leão? Então assiste, é muito legal. Não é legal, gente? Vale a pena. Só que eu vou dar um spoiler, tá? Tem um momento, vocês lembram desse momento aqui? Som. Esse daqui. Vocês lembram desse momento do filme? Que o Mufasa, o leão pai, fala assim: Simba! Não é? Ele não fala pro filhotinho? Tudo que o sol toca é o nosso reino. Aí o Simba fala, e o que é aquele ponto escuro ali fora? Lá é o quê? Cemitério dos elefantes, gente! Vocês não assistiram o Rei Leão? Lá você não pode ir, lá é perigoso, Simba. Por que eu trouxe essa história pra cá? Por causa dos dogmas. A gente ouve dizer que os dogmas são maus, porque a igreja é má. A igreja estabelece dogma porque ela quer te dominar, então você não pode perguntar. Mas não, gente. Pensa que a igreja é o Mufasa e nós somos o Simba. Tudo que o sol toca é o reino, ou seja, dentro desse reino, eu posso ir em qualquer lugar desse reino, é seguro. A partir de lá, no cemitério dos elefantes é perigoso. Qual que é a comparação? Qual que é o paralelo? Dentro dos dogmas, dentro do que aquilo que a igreja já disse que é uma verdade de fé, você pode acreditar, você deve acreditar. E o que não é dogma, o que está fora, o que extrapola os limites do reino, o que é o cemitério dos elefantes, lá não é católico, lá não é a fé católica, entendem? Então, por exemplo, existe o céu e existe o inferno e existe o purgatório. São dogmas, são verdades de fé. São verdades que nós vamos ter aulas lá pra frente, vocês vão entender o que é o céu, o que é o inferno. Por exemplo, Deus existe, anjos existem, tudo isso são dogmas. São verdades de fé. Não adianta eu virar e falar, eu acho que não existe anjo, não. Anjo? Não existe, não. Anjo é historinha que inventaram para criança dormir. Não, gente. Anjos existem e são verdades de fé. São dogmas. Então, na verdade, os dogmas são uma caridade que a igreja nos faz. São estacas. São cercas que a igreja coloca. Olha, existe anjo, existe Deus, existe céu, existe Nossa Senhora é virgem. Todos esses dogmas vão delimitando o espaço da nossa fé e mostram o quê? O itinerário, o caminho que a minha vida de fé tem que seguir, tem que fazer. Não é possível eu dizer que sou católica
e não seguir os dogmas. Se os dogmas trazem esse limite do reino do Simba, é tudo isso que eu preciso tentar entender para crer. E aí, cada dogma a gente vai ver ao longo desse curso. Então, cada aula hoje é o último dia, vocês sabem, né? A gente está entrando de férias, hoje é o último dia desse curso desse ano. A gente vai voltar em 5 de fevereiro. 5 de fevereiro a gente vai começar a ver o primeiro dogma do creio. Olha lá. Cada linha do creio, essa oração a gente lê, a gente reza todos os domingos na missa. E a gente reza no começo do terço. Então, quem reza o terço todo dia, que é aquilo que Nossa Senhora pediu para a gente rezar o terço todo dia. A gente começa o terço aqui com o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso aqui é um dogma. Eu vou entender na outra aula. Cada aula vai ser uma linha daqui, tá bom? Para quê? O nosso objetivo é que vocês entendam tudo aquilo que a igreja está transmitindo ao longo desses 2000 anos. Todas as verdades de fé que são importantes para a nossa salvação. Amém? Esse é um outro creio. É um creio um pouco mais comprido, mas a gente vai falar sobre ele outro dia. Alguém tem alguma dúvida?